Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre e todo mundo pode. Passei pobre e você também pode. Por vezes eu esqueço de iniciar, às vezes penso que todos estão assistindo a sequência, mas na verdade estamos juntos aqui. E alguns começam já nesse vídeo, alguns começam no outro vídeo, alguns no início. Estamos iniciando agora a correção na parte de Direito Civil da 26ª edição do Exame de Ordem da OAB. Então, cola comigo. Esse é o canal de Pobre para Pobre, onde eu, pobre, ajudo você, pobre, a passar num concurso, passar na OAB, sendo pobre. O que horror, pobre! Passei pobre com vocês. Bom, estamos na questão de número 35, não é? Que começa cada exame. A cidade de Asa Branca foi atingida por uma tempestade de grandes proporções, ok? As ruas ficaram alagadas e a população sofreu com a inundação de suas casas e seus locais de trabalho. Antônio, que tinha uma pequena barcaça, aproveitou a ocasião para realizar o transporte dos moradores, pelo triplo do preço que normalmente seria cobrado, tendo em vista a premente necessidade dos moradores de recorrer a este tipo de transporte. Pessoal, aqui eles querem saber o quê? A cidade foi atingida por uma tempestade de grandes proporções, inundou tudo, o negócio tá feio. As ruas ficaram alagadas, a população não tinha como sair para ir trabalhar. O Antônio aproveitou o barquinho dele, foi lá e fez transporte, cobrando 3 vezes mais. O que houve nesse negócio jurídico? Ocorreu estado de perigo, dolo, lesão ou erro? A FGV gosta de saber, a pergunta é simples e as respostas são curtas, mas a FGV gosta de saber que você entenda a situação, tá? Houve estado de perigo, pessoal? O estado de perigo, ele se caracteriza quando é preciso um salvamento, é preciso salvar alguém. Então, se tivesse lá sendo afogando, se afogando, que negócio você vai lá e salva, aí era um estado de perigo, não tinha ninguém afogado, só precisava se locomover. Então, se a pessoa precisa de uma cirurgia urgente, vai morrer. O médico vai lá e cobra 3 vezes mais, dada a necessidade urgente de salvamento seu ou de alguém de sua família, é o estado de perigo, tá? Que é um vício do negócio jurídico, tá certo? Dolo, houve dolo? O dolo, pessoal, aqui fala do dolo e com as hipóteses de anulação, se ambas as partes com dolo mantém. O dolo, essas questões são chatas, porque a gente fica meio na dúvida. Porque, veja bem, o dolo é quando a pessoa é lesada, o cara age com má fé lá, mas sem que o outro saiba normalmente. Normalmente a vítima aqui não sabe, ela está sendo enganada, ela está passando, né? A situação está feia aqui pro lado dela, né? Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte age ignorado constitui uma omissão dolosa. Sabe por que é um problema? Porque aqui acaba que poderia enquadrar um dolozinho, né? Porque o cara tá fazendo uma maldade lá, ele tá cobrando valor triplicado e às vezes a outra parte lá ignorou esse negócio e o outro omitiu dolosamente que o preço está bem mais alto, né? Que ele tá oferta e demanda aquele negócio, né? Mas alguma condição, às vezes alguma condição que te induz a fazer o negócio que você não faria se você soubesse, tá? Agora, o estado de lesão, ele acontece por uma necessidade. Ocorre a lesão quando a pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, por burrice,
se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, esse negócio aqui se enquadra, mas essa situação se enquadra mais como lesão do que dolo. Dolo é se você empurrar e apertar daqui e amassar de lá, você enfia um dolo. Mas isso aí a gente teria que ignorar a opção. Se não tivesse lesão aqui, logicamente a gente corria lá no dolo, tá? Mas como tem a lesão, se enquadra mais na questão de lesão, porque está bem explícito, ó. Necessidade premente. Qual que era a necessidade? Ir trabalhar. Tinha que ir trabalhar, tá? Inexperiência. Às vezes não era só inexperiência. A pessoa sabia que o preço estava caro, mas fazer o quê, né? Tem que trabalhar, desespero e tal. E ele se obriga a prestação manifestamente desproporcional, tá? Ao valor da prestação oposta, que é o caso de a prestação que a outra parte deveria fazer, que é levar ele, né? A prestação do serviço. Então, a alternativa correta é a alternativa da letra C, tá? E o erro não se configura, porque, ó, deixa eu ver onde é que fala do erro. Acho que tá aqui, ó. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio, tá? Então, é algum erro na declaração de vontade que a pessoa, às vezes, deixou ali, qualquer um sabia que ela não queria daquele jeito, tá? E acabou fazendo, né? E aqui toda a explicação, mas essa aula mais detalhada a gente faz lá na parte de direito civil, porque aqui é só resolvendo questões. Se a gente parar para explicar por conta, tintim por tintim, a gente perde muito tempo e desvirtua o objetivo dessa pasta, deste curso, tá? Depois nós vamos fazer um completo sobre direito civil e aí a gente é obrigado a dar todos os detalhes, tá? E aí a vantagem é que a gente, lá no curso de direito civil, a gente não vai ficar preso às questões da FGV. Nós vamos ler o artigo, explicá-lo e desenhar, e o exemplo é nosso. Então a gente não fica batendo muita cabeça com as questões, tá? Eventualmente a gente usa uma questão ou outra, mas se a questão for meio chata desse jeito, a gente pula ela. Bom, vamos lá. Alternativa, eu falei, né? Letra C. Lúcio, comodante, celebrou o contrato de comodato com Pedro. Lá vamos nós de novo nos empréstimos, né? Comodato é empréstimo. Nós não vamos esquecer isso nunca mais na nossa vida. Lúcio, comodante, que é o que empresta. Viu, gente? Pelo amor de Deus. E o Pedro, comodatário. Comodatário. Lúcio, comodante. E Pedro, esqueci de pôr o nome do cara aqui, rapaz. E Pedro, comodatário, tá? Bom, no dia 1º de outubro de 2016, pelo prazo de 2 meses. Não falou nem do que é aqui ainda, tá? 2 meses era o contrato de comodato. O objeto era um carro da marca Y, no valor de R$30 mil. É um carro, não precisa pôr valor, tá? Isso aqui acho que normalmente é irrelevante. A devolução do bem deveria ser feita na cidade de Alfa, domicílio de Lúcio, do comodante. O carro deveria ser entregue, não é isso? Deveria ser devolvido à cidade do comodante. Vamos colocar Lúcio? Na cidade de Lúcio. Porque depois lá eles não vão falar de comodatário, lembrar, vai falar de nome. Aí a gente bate cabeça e não sabe nem quem é quem aqui, tá? Então deveria ser na casa de Lúcio, na cidade de Lúcio. Pois bem. E deveria ser em 1º de dezembro de 2016, tá?
Deve ter alguma relevância. Pedro, no entanto, que foi quem tomou o carro emprestado, Pedro não deve ter devolvido, né? Não devolveu na data marcada e foi viajar com os amigos. Não devolveu e foi viajar bonitão, gostosão da balachita. Faz o que quer com as coisas dos outros, né? Pedro é forgado e foi viajar com os amigos, ok? Pro litoral até a virada do ano, foi pra praia. Quando que era pra ele ter devolvido mesmo? Vamos ver quando que é. 1º de dezembro, ó, 1º de dezembro, um bichão miserável, né, rapaz? Você já pensou que infeliz? Era pra devolver no começo do mês, 1º de dezembro, o cara vai passar o mês todinho sem devolver o carro e foi pro litoral. O bicho é um... Filha da puta. lazarento mesmo. Pois bem, já em janeiro, já virou o ano, né, de 2017, desabou um violento temporal sobre a cidade Alfa, que é onde deveria ser entregado o carro, né? E Pedro, ao voltar da viagem, encontra o carro destruído. Então, veja bem, o Pedro, mala, ele foi viajar, mas não foi de carro, não. O bicho olha, tem que dar um cacete nesse Pedro mesmo, né? Deixou o cara esperando um mês e nem usando o carro não tava, esse infeliz. Ele foi viajar sem o carro, largou o carro guardado lá e não devolveu, não, o descarado. Mas quando ele voltou, deu azar, que o carro estava inundado lá e acabou com o carro, a chuva que deu lá, levou o carro embora, virou um regaço. Nisso, gente, assinale a alternativa correta, a afirmativa correta. Sobre a posição de Lúcio, ok? Lúcio, então, quem é Lúcio? Lúcio é o dono do carro, tá? Lúcio fará jus a perdas e danos, visto que Pedro não devolveu o carro na data prevista. Nada receberá, pois o perecimento se deu em razão de caso fortuito. Errado, tá? Então tem que receber sim, por caso fortuito. Ele estava em mora. Ele tinha que ter entregado um mês antes, ele não entregou. Então ele responde por tudo que acontece, a responsabilidade é dele, entendeu? Se o outro que tivesse que buscar e não foi buscar, aí o negócio de força maior não respondia também não. Esse problema do caso fortuito ou força maior se causa a responsabilidade de quem está em mora, tá? Letra C. Não terá direito a perdas e danos, pois cedeu o uso do bem a Pedro. Não, você pode emprestar, o cara tem que devolver do jeito que estava, não tem esse negócio, né? Receberá 50% do valor do bem. Por fato inimputável a Pedro, o bem não foi devolvido. Não, errado. Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Ele tem direito a perdas e danos, já que ele não devolveu na data prevista. As perdas e danos decorrem da culpa, tá? Então, a culpa é do atraso. Ele não cumpriu com o que combinou, tá? Não a culpa da chuva em si, mas a culpa do atraso, tá? Então, acho que a alternativa certa é a letra A. Isso mesmo. Vamos para a questão de número 37 e seguimos aqui no 26º exame de ordem. Ronaldo, vou apagar isso aqui de novo. Ronaldo é proprietário de um terreno que se encontra cercado de imóveis edificados e decide vender metade dele para Abílio. Tá, vamos fazendo um rascunho, ó. Ronaldo, dono do terreno cercado por imóveis edificados. Edificados é que tem construções, tá? E o terreno dele fica no meio lá. Decide vender metade dele para Abílio. Vende metade do terreno para Abílio. Ok? 2 anos após o negócio feito com Abílio, Ronaldo, por dificuldades financeiras, descumpre o que havia sido acordado e constrói uma casa na parte da frente do terreno,
sem deixar a passagem para Abílio. O bicho é sem vergonha, miserável, né, rapaz? Ó, o Ronaldo. Então, ó, os terrenos do lado, tudo cercado em volta, né? Não tinha jeito, não. Só que no terreno em si, ele tinha passagem, né? Só que o bonitão vendeu metade só do terreno. Como ele vendeu só a metade, o que acontece? A outra metade... Por exemplo, ele pegou o terreno aqui quadrado, em vez dele vender, às vezes, lateralmente falando e dividir certinho, ele vender metade de forma que se constrói uma casa na frente, você fica sem ter para onde sair, né? Então ele vendeu, construiu a casa e não deixou passagem para o Abílio. E ainda vendeu para José a casa, que imediatamente começou a morar no imóvel. Tá certo? Então, Ronaldo, o que o Ronaldo fez, bonitão? Construiu sem deixar passagem e vendeu para José. O bicho olha, sacana, né, rapaz? Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Abílio tem direito real de servidão de passagem pelo imóvel de José, mesmo contra a vontade deste, com base na usus capião. Não tem nem prazo para aquisição de usus capião. Não tem nem prazo para uso capião, tá? Não tem uso prazo e é servidão de passagem, mas não tem uso capião, tá? Tá errado. Vamos para a letra B. A venda realizada por Ronaldo é nula. A venda da casa para o José é nula, tendo em vista que José não foi comunicado o direito real de servidão de passagem existente em favor de Abílio, tá? Não é nula a venda, não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Pessoal, deixa eu ver aqui, assim, ó. Abílio tem direito à passagem forçada pelo imóvel de José? Tem. Independentemente de registros. Eis que seu imóvel ficou em situação de encravamento após a construção e venda por Ronaldo. Acho que a alternativa certa é a letra C, sim, tá? Ó, como não participou da avença entre Ronaldo e Abílio, a venda do metade do terreno, José não está obrigado a conceder passagem para ninguém, não, em função do caráter personalíssimo da obrigação assumida. Não é um caráter personalíssimo. Essa servidão, ela grava o imóvel, não interessa quem é o dono, tá? Então, o caráter não é personalíssimo, não é inerente à pessoa, é o imóvel. Quem for dono, se vira e cumpre. Isso aqui, ó, normalmente, isso aqui é para confundir a gente, porque é o seguinte... Normalmente são direitos reais. Os direitos reais precisam de registro no cartório de registro de imóveis. Precisa estar registrado essas servidões, né? Mas aqui, ó, 1285. Ó, presta atenção, hein? O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado se necessário. Mas não é exatamente esse caso, não. Porque aqui, ó, se o prédio lá não tem a passagem, ele tem que dar a passagem. Inclusive, pode o juiz dizer por onde vai passar, né? O rumo será judicialmente fixado. Ó, por ali, tem que deixar aberto para ele passar, tá? Então, ó, sofre o constrangimento, se está tudo cercado, o vizinho cujo imóvel mais natural é facilmente se prestar a passagem, tá? É um perito lá olhar isso. Esse que se aplica, ó, parágrafo 2º, ó. Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra parte deve tolerar a passagem. Tem que tolerar, não tem que conversar, tem que passar na marra. Entendeu? Passagem forçada.
Aplique-se ao disposto no parágrafo antecedente, ainda quando, antes da alienação, ainda antes da venda, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois a dar uma outra. Tá certo? Bom, então a alternativa C é a correta. Vamos para número 38. Vamos lá, meus pobres preferidos, minha pobraiada, meus pobretão. Fala comigo, bebê. Vamos ver quanto tempo nós temos aqui. Tá pouco tempo ainda. Vamos fazer mais umas 2, depois a gente muda aqui o prazo. Ó, diante da crise que se abateu sobre seus negócios, Heriberto contrai empréstimo. Deixa eu tirar aqui. Ó. Diante da crise que se abateu sobre os negócios, Heriberto tomou empréstimo junto ao seu amigo Jorge, no valor de R$200 mil. Ó. Heriberto pegou empréstimo de 200 mil de quem? Jorge, ok? Pois bem. Constituindo como garantia a hipoteca do seu sítio, com vencimento em 20 anos. Então, peraí. Deu sítio como garantia. Vencimento da hipoteca. 20 anos, ok? Beleza. Esgotado o prazo estipulado e diante do não pagamento da dívida, Jorge decide executar a hipoteca. Não me deu o sítio, é meu. Mas venha saber que o imóvel foi judicialmente declarado usucapido por Jonathan. Jonathan virou dono pela usucapião, ok? Já que ocupava de forma mansa e pacífica para sua moradia durante o tempo necessário para ser reconhecido como novo proprietário do bem. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Vamos ver as alternativas, né? Como o objeto da hipoteca não pertence mais a Heriberto, que era o primeiro dono, né? A dívida que ele tinha com Jorge deve ser declarada extinta. Não tem nada a ver. O bem é uma garantia real, tá? E se por um acaso deixar de existir essa garantia real, a dívida continua, tá? Se a hipoteca tiver sido constituída após o início da posse ad uscapione de Jonathan, o imóvel permanecerá hipotecado mesmo após a uscapião em respeito ao princípio da ambulatoriedade. Pessoal, ambulatoriedade. O princípio da ambulatoriedade é porque quando chama ambulância... Não, brincadeira. Tô de sacanagem. Ambulatoriedade é uma obrigação... diz que a obrigação segue a coisa. Tá? E não, nesse caso não, tá? Então ele quis dizer aqui, ó, que a hipoteca permanece atrás da coisa e vai embora e onde for a coisa vai hipotecado, tá? Nesse caso não. Ó, diante da consumação da usucapião, Jorge tem direito de regresso contra Jonathan, que é o novo dono, né? Haja vista que o bem usucapido era objeto da sua garantia. Não tem direito de regresso, não. Sendo a usucapião um modo de aquisição originária da propriedade, aí sim, hein? Jonathan pode adquirir a propriedade do imóvel livre da hipoteca que Heriberto constituir em favor de Jorge. Alternativa D é a alternativa correta. Pessoal, a usucapião é uma das formas de aquisição da propriedade e ela, diferente da compra, por exemplo, ela é uma aquisição originária. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai na origem. É como se não tivesse existido aquele histórico de vendeu para um, vendeu para o outro, trocou de um, trocou para o outro, hipoteca, o caramba. Não, é como se o bem sempre fosse do Jonathan que fez o usucapião, tá?
Então, simplesmente deixa de existir a hipoteca, ok? Alternativa D, alternativa corretíssima. Vamos para a alternativa de número 39. E bora lá. 37, não, rapaz. 39, hein? É para baixo aqui, então. 39, ó. Paula é credora de uma dívida de 900 mil. Paula credora de 900 mil. O que é credora, pessoal? É porque ela tá devendo 900... Não, mentira. Presta atenção, hein? Pelo amor de Deus. Credora. Ela tem o crédito a receber, tá? Alguém deve para ela. Essa dívida de 900 mil assumida solidariamente. Aqui, ó. Solidariamente por Marcos, Vera. Velho, pelo amor de Deus, que tanto de gente aqui. Eu vou copiar aqui, peraí. Marcos, Vera, Tereza, Mirna, Júlio, Simone, Úrsula, tá de palhaçada, viu? Peraí, pessoal. 3.000 pessoas aqui é dono do... Fez a dívida. Fez uma dívida coletiva do caramba aqui. Ó, em razão de mútuo que a todos aproveita, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. 9 pessoas. Tá? Bom. Antes do vencimento da dívida, Paula exonera Vera e Mirna da solidariedade. Paula exonera Vera e Mirna da solidariedade. Deixa eu pôr esse negócio lá, ó. Paula. Ué, cadê o resto, gente? Não copiou tudo, não. Paula exonera Vera e Mirna da solidariedade. Certo? É porque são amigas de longa data, né? Minha amiguinha. Tá. 2 meses antes da data do vencimento da dívida, Júlio, em razão de perda de seu emprego, de onde provinha todo o sustento da família, cai em insolvência. Peraí. Júlio, insolvente. Insolvente é que ele não tem como pagar e não tem de onde tirar, tá, pessoal? Não há bens a penhorar, não tem nada disso, tá? Ultrapassada a data de vencimento, Paula decide cobrar a dívida, certo? Então vamos lá, afirmativa correta. Vera e Mirna não podem ser exoneradas da solidariedade. Errado, pessoal. A solidariedade, ela não se presume, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Inclusive, a sua exoneração pode ser feita pela vontade das partes quando não é uma imposição legal ali, tá? Então, ela pode sim abrir mão da solidariedade delas. Mas o que é a solidariedade? A solidariedade diz que todos são igualmente responsáveis pelo todo da dívida, tá? Espera-se que são 9 pessoas, 900 mil. Espera-se que cada uma pague 100 mil reais, por óbvio, né? E eles dividem isso aí de forma igual. Agora, se eventualmente não pagar, a Paula pode executar ou um, ou esse, ou aquele, ou executar todo mundo aí, tá? E ela pode exonerar só as duas solidariedades. Então vamos lá. Vera e Mirna não podem se exonerar da solidariedade, eis que o nosso ordenamento jurídico não permite renunciar à solidariedade somente a alguns dos devedores. Permite exonerar de um, de todos, de alguns, de todo mundo. Tá? Se Marcos for cobrado por Paula, deverá... Quem é Marcos? É um dos devedores lá. Você já vê que o trem está errado. Quando vem com esse rolo de... ou só um do meio que nem é citado em uma condição específica, ele está só jogado no meio da zona toda aqui, aí você vê que não é aplicável, né? É uma bobeira qualquer. Ó,
Se Marcos for cobrado por Paulo, deverá efetuar o pagamento integral da dívida e, posteriormente, poderá cobrar dos demais as suas cota-partes. A parte de Júlio será rateada entre todos os devedores solidários, inclusive Vera e Mirna. E pior que agora eu mordi na língua. Tá certa essa aqui, viu? Eu achei que não seria certa, porque ela citou um qualquer aqui que não estava específico na história. Mas sim, é porque isso aqui, o mais bonitinho seria se ela colocasse assim, a FGV colocasse. Se a dívida for cobrada por Paulo de qualquer uma das pessoas apenas, ela tem que pagar integralmente a dívida, se tiver, né? E posteriormente ela cobra os outros, a cota parte dos outros. Essa parte aqui que é importante, ó, a parte de Júlio, que é o insolvente, ela é rateada em todos os vendedores solidários, os devedores solidários, inclusive Vera e Mirna. Porque assim, ó, quando a Paula exonera Vera e Mirna da solidariedade, ela exonera referente à cota parte delas. Seria 100 mil de cada. Não, eu só vou te cobrar os 100 mil, se os outros não pagar, você não vai responder pelo resto da dívida, tá? Mas a lei é específica quando fala que se tiver alguém insolvente, a parte do insolvente é rateada entre todos, inclusive com essas pessoas que foram exoneradas da solidariedade. Então a alternativa B está correta. Vamos ver a C. Se Simone for cobrada por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida. Sim, que qualquer uma delas tem que cobrar. Pode cobrar. E, posteriormente, poderá cobrar dos demais as cotas partes. Inclusive de Júlio. É estranho, né? Essa alternativa aqui também, eu tenho que pensar tudo errado isso aqui, né? Pode cobrar, inclusive de Júlio, né? Só não vai receber, porque o cara tá insolvente, né? Poder cobrar, pode. Não tá errado, não tá não, mas a B é a certa, tá? Se Mirna for cobrada por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida. Mirna, quem é Mirna? Não, a Mirna não pode, porque ela foi exonerada da solidariedade, então não pode ser cobrada integral, tá? Então vamos para a questão de número 40. Estamos acabando por hoje. Vamos lá. Jorge. Vamos apagar aqui, né? Ai, meu pai. Jorge. É engenheiro e construtor, firma em seu escritório contrato de empreitada com Maria, dona da obra. Jorge. Contrato de empreita com Maria, dona da obra. Ok? Na avença foi acordado que Jorge ia fornecer os materiais de construção e concluiria a obra. Nos termos do projeto, no prazo de 6 meses. Ó, Jorge, com materiais, faria a obra em 6 meses, ok? Vamos lá. Acordou-se também que o pagamento da remuneração seria efetivado em 2 parcelas, sendo 2 vezes. Sendo, onde é que está? A primeira correspondente à metade do preço a ser depositada no prazo de 30 dias da assinatura do contrato. Então, metade, 50%, 30 dias depois da assinatura, certo? E os outros 50%, cadê? Os outros 50% seriam depositados no ato da entrega, na entrega da obra, tá? Pronto. Maria, tô ficando cansado, não sei nem quem é Maria, mas Maria é a dona da obra, tá? Maria, 5 dias após a assinatura da avença, toma conhecimento de que sobreveio decisão em processo judicial que determinou a penhora sobre o patrimônio de Jorge. Então ela ficou sabendo, ó, ela soube de penhora no patrimônio
de Jorge. Quanto tempo depois, já falou? 5 dias depois da assinatura do contrato, tá? Reconhecendo que este possui dívida substancial, uma dívida grande, com o credor que acaba de realizar ato de constrição sobre todos os bens do Jorge. Bom, diante da situação, Maria pode. Aí o que eles querem saber de nós aqui? Se a Maria pode recusar o pagamento do preço até que a obra seja concluída, ou pelo menos até o momento que o empreiteiro prestar garantia suficiente de que irá realizá-la. Tá certo. Alternativa letra A. Tá? Aqui é uma questão de exceção do contrato não cumprido, sabe? Porque, veja bem, ela tem um risco grande, rapaz, de não receber. Ela ir pagando o cara e o cara não dá conta de entregar a obra, porque ele tá falido, tá? E aí se lasca todinha, né? Como é que vai fazer? Vai cobrar de quem? Ó, se depois de concluído o contrato sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pelo qual se obrigou, pode a outra parte recusar-se à prestação que lhe incumbia, que era o pagamento, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou que dê garantia bastante de satisfazê-la. Tá certo? Então, se ela perceber isso aí, ela pode sim fazer isso, tá? As outras questões: resolver o contrato por onerosidade excessiva, haja vista que o fato supervive não tem nada a ver. O que tem a ver ficou inadimplente com onerosidade excessiva? Não houve onerosidade na obra, tá? Exigir o contrato imediato, o cumprimento imediato da prestação, construção, em virtude do vencimento antecipado da obrigação de fazer. Não há vencimento antecipado e ela não pode exigir da maior construção. Como é que eu não? Eu quero que você constrói aí de 5 minutos. Não dá logo aí. 5 minutos, porque senão, olha, 5 minutos, hein? Não tem jeito, não dá tempo, né? Aqui você já elimina de cara, tá? Letra D. Desistir do contrato sem qualquer ônus, pelo exercício do direito de arrependimento, garantido em razão da natureza do contrato de consumo. Aí já vai lá pro direito do consumidor e não é bem, não, tá? Não se aplica nesse caso, ok? Questão de número 41 e acabamos aqui, né? Bom. Lúcio, viúvo. Ai, meu pai, lá vem negócio de sucessão, né? Por isso que tem aqui já o rascunho. Resolvi fazer porque eu tava fazendo toda hora. Aí tá os. Ó, Lúcio, ele é viúvo, tendo como únicos parentes um sobrinho. Lúcio só tem um sobrinho. Tem um sobrinho. Paulo e um tio Fernando, ok? Fernando, tá. Fez testamento de acordo com todas as formalidades legais e deixou a Raquel Pernilongo. E deixou toda a sua herança ao seu amigo Carlos. Vamos lá. Deixou toda a herança a Carlos. Via testamento, obviamente, né? Vamos pôr aqui quem é Carlos, que é um amigo, ok? Que tinha uma filha chamada Juliana. Ai, meu pai do céu. O que tem a ver? Que tinha filha Juliana. Ela tinha uma filha, tá? O herdeiro instituído no ato de última vontade morreu antes do testador. Vamos ver como é que a gente vai resolver a questão aqui. Pelo que eu entendi é o seguinte, ele deixou toda a herança dele para esse amigo, tá? Ele tinha uma filha que chamava Juliana. Ocorre que esse cara, o Carlos, meu amigão, vou deixar minha fortuna para ele, o cara vai morrer antes do Lúcio. Mas depois que o Lúcio morreu, tanto desgosto, meu Deus do céu, meu amigo morreu, morrer também. Aí abriram a sucessão, foi aberta a sucessão e tal. E aí, como vai ser partilhado esses bens aqui?
Quando o testador... Como é que é? Quando o beneficiário de um testamento morre antes do testador, torna sem efeito o testamento. Tá? Não se mantém. Ele vai ter que ir lá. Ele teria que... Carlos tinha que... Carlos deixou... Quem deixou a herança mesmo? Luz. Luz teria que ir lá e refazer o testamento deixando para Juliana. Ela não substitui, ela não responde, ela não representa o pai nessa situação, tá? Já que o pai morreu antes do testador, ok? Aqui é uma questão de divisão. Aqui nós temos aqui a linhagem, ó. Como que é? Primeiro, descendente, ascendente, cônjuge. Depois os colaterais. A gente tem que entender isso aqui, ó, que é o mais importante. A gente responde essa questão muito rápido, tá? Então, morreu, deixou testamento, morreu antes. Você já esquece tudo que ele falou do negócio do testamento dele. Você já tem que pôr isso na cabeça. O testamento já não vale mais nada. E aí vai ser distribuída a legítima, né? E para onde vai a legítima? Você não tem outros herdeiros, só tem o sobrinho e o tio. Você lembra da ordem. Sobrinho primeiro. Os de baixo aqui só se não tiver, os de cima. Então, ele não tinha irmão. É o sobrinho. O tio já era. Recebe só o sobrinho, tá? Juliana receberá todos os bens de Lúcio. Quem é Juliana? Juliana é a filha do amigo. Não. Juliana recebe parte disponível e Paulo a legítima. Que é o sobrinho? Não. Paulo e Fernando receberão cada um metade dos bens de Lúcio. Não divide entre os dois. Paulo receberá sozinho todos os bens de Lúcio. Exatamente, o sobrinho recebe tudo, tá? Então é isso aí. Terminamos aqui o 26º exame de ordem. Vamos fazer depois o 27º exame de ordem. Até breve. Tchau, tchau!